O resto começa. Décadas depois, propriedade papal de Neia Baraja. Bom dia, meu amor. Neia disse suavemente enquanto se levantava da cama, dando sua saudação matinal para Skana como fazia há muitos anos. Mais 5 minutos. Era sua resposta habitual, assim como a risada de Neia, era mais velha, era rangente, ainda assim era cheia de vida. Embora ela precisasse de uma pequena ajuda agora, a garota elfa que a ajudava enquanto ela se vestia sempre abria um pequeno sorriso quando a papa guerreira aposentada fazia um comentário de que, mais uma vez, era mais difícil manejar um par de calças do que tinha sido manejar remédios, e ela precisava de um parceiro para isso. A serva era uma daquelas que Neia havia tirado de Camimiaco nos dias em que tanto seu desespero quanto sua glória haviam atingido alguns de seus maiores ápices. A garota atendia há cerca de 50 anos, e era bem paga o suficiente para que pudesse ter se aposentado 30 anos atrás se quisesse. Mas aqui ela permanecia, não querendo ceder seu emprego à casa que a havia resgatado. E por isso, Neia era grata. Hoje vai ser um pouco diferente, em Light. Preciso que você envie alguns convites, e então, preciso da sua ajuda para escrever algumas coisas. Muitas coisas. Neia disse com um sorriso caloroso enquanto colocava sua mão enrugada no ombro da elfa de aparência jovem. Você não se importa, não é? Inlight sorriu de volta. É um motivo de orgulho ajudá-la, minha senhora. Ela também quis dizer isso. Hora após hora os convites foram feitos e despachados, e enviados para os muitos cantos do Império Feiticeiro, para as terras recém-colonizadas no mar, onde o governador real, Goan, governava as colônias, para o extremo sul do Lago Crescente, para a própria mão de Zexis Etsumei, do extremo norte na província de Argland, para o leste onde o governador imperial, filho de Girkniv, ainda governava, de pequenas casas a grandes palácios. Os convites voavam como a luz do sol ao amanhecer. Skana, é claro, mesmo que ela não se movesse como fazia em sua juventude dançando espadas, foi rápida em aceitar a noção de Neia de um grande baile hospedando todos aqueles que eles conheciam que ainda viviam. Ela tentou contratar mais 100 servos apenas para comparecer à grande mansão rural naquele dia, apenas para se ver inundada de voluntários élficos dispostos a fazer isso de graça. Apenas para pagar uma pequena parte de sua dívida de volta por seu resgate uma vida humana atrás. Ela riu e concordou com seus desejos, permitindo que eles treinassem no local sob a tutela daqueles que serviram na grande propriedade por mais tempo. Você acha que esse lugar comporta todos da lista? Neia perguntou com uma voz rouca e um tanto preocupada. Skana sorriu, minha querida esposa, sempre a preocupada. Sim, quando o rei feiticeiro criou este lugar para nós, ele o fez maior do que quaisquer 2 palácios em todo o continente. O salão de baile comportará todos 2 vezes com espaço confortável de sobra, tenho certeza disso. Os senhores dragões de Argland não estarão em suas formas dracônicas de qualquer maneira, então ficaremos bem. Apenas se preocupe em parecer bem quando eles chegarem aqui, talvez compre alguns banquinhos, você não. É tão alta quanto costumava ser. Ela disse com uma piscadela, limpando a preocupação no rosto de Neia e substituindo-a por risadas. Tenho certeza de que todos tomarão cuidado, ninguém vai querer derrubar a pequena eu de 92 anos. Ela disse docemente, agora, você andaria pela propriedade comigo, minha esposa, eu trouxe algumas poções de resistência para que tivéssemos energia para fazer isso. Ela então enfiou a mão em uma bolsa e tirou várias para provar. Skana riu. Posso ter 96 anos, mas aposto que você ainda usa mais desses do que eu. Os olhos de terror de Neia se estreitaram maliciosamente. É uma aposta. Ela disse, e olhou para onde Elesia estava. Venha, me ajude a andar. Não estou com pressa, mas gostaria de ver tudo antes do jantar. Um elfo forte e de aparência jovem pegou o braço de Skana, e ela olhou para a esposa e disse secamente, ainda é café da manhã. Neia piscou em resposta. Eles se arrastaram pelos terrenos da grande propriedade, incontáveis retratos e estátuas enfileirados nas paredes. Essa foi, eu acho, uma das melhores ideias de Chautiar. Neia disse enfaticamente. O que é isso? Skana perguntou ao lado dela enquanto elas seguravam as mãos uma da outra. Usando nossa propriedade como trampolim para carreiras artísticas, com tanto espaço, ela pode promover muitos artistas talentosos, mas,
ao mesmo tempo, mantê-lo exclusivo. No entanto, uma vez que uma pintura fica pendurada aqui por um ano e a deixamos ir, o nome do artista é feito, e eles podem encontrar trabalho em qualquer lugar do império. Ela percorreu um longo caminho desde quem ela era há tanto tempo. Neia disse em uma voz que falava de seu prazer em elogiar a garota vampira. Agora, o que eles perguntam em museus antes de pegar peças? Ela ficou pendurada na mansão papal? Acho que era algo assim de qualquer maneira. Neia tentou se lembrar, mas não conseguiu e deu de ombros com desdém. Isso foi muito eficaz, eu acho, reconheceu Scanna. A estimativa de Neia sobre quanto tempo levaria para atravessar toda a propriedade estava quase correta. Elas terminaram cerca de 1 hora antes do jantar ser servido. Este vai ser um evento realmente enorme. Scanna disse enquanto comiam, talvez devêssemos fazer disso uma reunião anual. Ela disse, afastando os longos cabelos grisalhos do lado do rosto. Minha Scanna, minha preciosa Scanna, você é sempre otimista. Neia disse com o calor de uma vida inteira nos olhos do terror. 2 semanas depois. A chegada de tantas grandes figuras mundiais se tornou o assunto do Império Feiticeiro. Quase todos os guardiões de Nazarick estavam presentes, assim como o próprio Rei Feiticeiro, o governador imperial Girkniv, toda a Blue Rose, o governante de Neulans, o governador Goan e sua equipe, Kulderica, Nemus, Eshizetsumei, Draudilon, Calca, e até mesmo os muitos filhos, netos e bisnetos de Neia e Scanna que se espalharam aos 4 ventos, retornaram para esta ocasião, auxiliados pelo uso abundante do feitiço portal. Até mesmo agora a antiga Henri e seu marido deixaram sua propriedade. Eram verdadeiro quem é quem do poder mundial, mas para Neia e sua esposa, eram quem é quem de quem havia moldado suas vidas e o mundo que conheciam, e também incluía uma longa lista daqueles que amavam, do agora poderoso Robel, a sempre energética Cersei e seu consorte, Utis. Os grandes terrenos verdes estavam imaculadamente preparados e decorados para sua chegada. Foi com um aceno energético que levou 2 poções de resistência cada para dar a elas o poder de fazer, que Neia e Scanna amplamente sorridentes cumprimentaram seus tão esperados convidados. O Rei Feiticeiro e Albedo foram os primeiros a se aproximar, e é claro que ele abraçou o casal calorosamente. Filha, Nora, estou tão feliz em vê-las. Ele disse, parando, como todos os outros fizeram, que o casal parecia ter cada centímetro de suas idades, curvado pelo peso do tempo e sustentado apenas por bengalas e braços de apoio. Entre. Neia gritou, dando à sua voz uma explosão de poder evangélico enquanto ela voltava lentamente para casa, do alto das escadas, e elas seguiram alegremente para o grande salão. Enquanto se reuniam, eles descobriram que um grande banquete havia sido preparado, havia doadores de sangue para os vampiros, vestindo trajes formais. Os deles eram únicos porque a manga do antebraço era vermelha, enquanto o resto era preto. Assim os vampiros saberiam de quem poderiam se alimentar sem ofender ou perturbar os outros. Entre os muitos convidados estavam aqueles de sua famosa centena que ainda viviam. Alguns eram muito velhos, enquanto outros tinham, de uma forma ou de outra, mantido sua juventude. Histórias eram trocadas à esquerda e à direita enquanto comida e bebida eram consumidas. E muitos companheiros distantes eram abraçados novamente como se nunca tivessem se separados. E Shizetsumei fez questão de reservar um tempo para encontrar alguns momentos com a Papa Guerreiro. Já faz muito tempo. Zesti disse, com um sorriso nos lábios enquanto gentilmente pegava a mão daquela que tentava salvar seu povo. Não saberia só de olhar para você. Neia disse calorosamente enquanto um sorriso enrugado se estendia por seu rosto. Escute, eu nunca disse isso antes. E eu não queria dizer de outra forma que não fosse pessoalmente, mas, obrigada por nos ver como pessoas. Se você não tivesse feito isso, eu não sei o que eu teria feito, ou para onde eu teria me virado quando meus olhos foram abertos. Você fez uma grande coisa por mim, e isso será lembrado enquanto eu governar, no mínimo. Zesti disse com uma mistura de sinceridade e humildade em sua voz, e ela curvou sua cabeça profundamente. Eu fiz o que precisava ser feito. E você também, não há necessidade de agradecimentos, eu queria ter conseguido fazer tudo o que tentei fazer. Neia disse em resposta, e ela agarrou a mão de Zesti com as 2 mãos. Tão frágil. Zesti pensou enquanto o aperto enrugado segurava sua mão,
mas aqueles olhos, ainda mais poderosos do que no dia em que nos conhecemos. Pouco depois, a refeição terminou, e o exército de servos que estava servindo comida e bebida aos convidados removeu mesas e cadeiras, e músicos apareceram como que por mágica. Mais uma vez a voz de Neia chegou a todos os ouvidos quando ela anunciou que era hora de dançar. Ela abraçou a esposa enquanto bebia outra poção de resistência, seu braço envolvendo a cintura de Skana. Ela pegou sua mão e enquanto a música flutuava sobre todos eles como uma brisa quente de verão, os participantes se moveram para fazer duplas e deram as mãos. Os movimentos eram lentos, por respeito aos anfitriões. Era mantido em uma música que as mulheres mais velhas conseguiam controlar. Nos braços uma da outra, olhando nos olhos uma da outra, os longos anos de vida caíram. Skana não viu a mulher idosa, mas a mulher que ela amou em sua melhor hora, que gritou tanto desafio aos demi-humanos e que lutou tanto que as terríveis bestas que tratavam os humanos como comida, encolheram-se de terror do olhar da arqueira de olhos loucos. Ela viu a mulher que amou em sua primeira noite juntas, quando Neia estava em seu momento mais vulnerável, e permitiu aquele primeiro abraço. Ela viu a mulher que amou na noite de seu casamento, quando o rei feiticeiro a defendeu como um pai, e Calca a defendeu como uma mãe. Assim também, Neia viu nela, por sua vez, o sorriso brincalhão, os olhares provocadores, o olhar feroz de lealdade que não a deixaria lutar sozinha contra inimigos terríveis e probabilidades terríveis, por apenas aquele momento. Suas idades não eram mais evidentes uma para a outra, e era outro tempo e outro lugar, e nada do mundo existia, até que a música parou. Demorou apenas um momento para que outra música começasse, então Neia se inclinou e sussurrou: "Deixe-me ir ter o pai para esta." Skana sorriu e apertou a mão de sua esposa, então deixou seu aperto escapar enquanto Neia bebia outra poção de resistência. A mão mancando até onde o rei estava se preparando para dançar com Albedo, ela colocou sua mão corajosamente sobre o braço de Albedo, e deu um sorriso para a bela súcubo. "Com licença, posso interromper, só dessa vez." Albedo deu um pequeno aceno de aprovação e se afastou, permitindo que Neia caísse nas garras sempre poderosas do governante morto-vivo que ela amava. Uma vez, Albedo teria cortado alguém por fazer tal sugestão. No entanto, foi o conselho de Neia que a deixou à vontade quando o tempo do rei feiticeiro como humano aconteceu. O apoio de Neia a Albedo como sua primeira esposa provou ser significativo, de modo que a súcubo demoníaca encontrou seu caminho para um grau de apreciação pela implacável garota humana, e assim concedeu a ela ampla margem de manobra que ela não concedeu a nenhuma outra. A música começou de novo, e eles começaram a se mover com ela. "Tem sido incrível, não é?" Neia disse ao pai com um sorriso pálido no rosto. "Sim." Ele respondeu: "Quando te vi pela primeira vez, você era uma garotinha ousada com um olhar feroz e um desejo de morte, mas você cresceu tão rápido, mais rápido do que eu havia sonhado ser possível." Ela riu. "Eu tive um ótimo professor, pai. Quando te vi pela primeira vez, vi um ser aterrorizante, mas nobre, e a esperança do meu reino. Você nunca deixou de me impressionar, nem mesmo quando confessou que estava basicamente improvisando todos os seus melhores momentos. Agora estamos aqui." Ele respondeu melancolicamente. "Sim," ela disse suavemente, "eu ainda acordo e me pergunto se isso é tudo verdade, e não apenas um sonho durante a invasão da qual eu vou acordar. É real, disso você pode ter certeza." Ele respondeu: "Estou tão orgulhoso de você." Ele sussurrou para ela. Ela pressionou o rosto contra o peito dele, mantendo o rosto enrugado virado para um lado enquanto ele passava os braços em volta das costas dela. "Essa é a maior recompensa de todas, pai." Ela sussurrou e descansou a cabeça cansadamente no peito dele enquanto a música continuava. Embora a hora não fosse tarde, quando a música diminuiu, Neia pediu para parar a dança e o exército de servos apareceu novamente, desta vez carregando muitas cadeiras, o suficiente para cada convidado se sentar no grande salão. Somente quando todos estavam sentados em conforto luxuoso que foi encantado para esse propósito, ela assumiu o centro do palco para si mesma. De pé como estava, ela tomou mais uma poção de resistência e perguntou cautelosamente: "Você vai me deixar ficar aqui? Eu também gostaria de uma cadeira." Ela piscou, e uma cadeira especial foi trazida para ela.
uma que lhe deu alguns centímetros extras de altura de visão enquanto ela estava sentada. Inlight a ajudou a sentar, e então ela disse, em uma voz poderosa novamente: posso pedir para meus filhos, netos e bisnetos subirem, por favor, ficarem atrás de mim. Uma miríade de rostos se levantou e caminhou entre as fileiras, até que ficaram atrás de seu ancestral. Scanna, por favor, junte-se a mim na minha mão direita. Pai, por favor, venha para a minha esquerda. Sua voz, embora chegasse a todos os ouvidos, já começava a perder um pouco do volume, mesmo mantendo todo o seu poder. Quando todos estavam onde ela havia pedido, ela estendeu a mão e segurou as mãos deles com um aperto enfraquecido por uma vida inteira. Então, e somente então, ela começou a falar com a multidão reunida. Tenho certeza de que muitos de vocês estão se perguntando por que os convidei aqui hoje. Alguns de vocês eu vejo com frequência, alguns eu vejo raramente, mas todos vocês fazem parte da minha vida há tanto tempo que mal consigo me lembrar de um momento em que pelo menos um ou mais de vocês não estavam presentes. Sua voz carregava o peso da idade, mas o poder de mover corações ainda não havia desaparecido dela, e ela não se conteve nem um pouco. CZ, você foi a primeira amiga de verdade que fiz. Lacus, você se tornou como uma irmã na última batalha de Prarte. Calca, você estava diante de mim no meu casamento. Albedo, sua sabedoria sustentou muitos momentos de dúvida, e você me tratou como se tivesse me gerado. Ains, meu pai, você era tudo o que um mundo poderia pedir, tudo o que um reino poderia pedir, e tudo o que qualquer garota, qualquer mulher, poderia pedir. Ariuzu, nós nos treinamos além dos nossos limites, levando mentes e corpos ao ponto de ruptura apenas para descobrir que ainda podíamos fazer mais. Scanna, minha esposa, o que mais eu poderia ter sonhado em uma companheira? Você preencheu um vazio na minha vida que eu pensava que permaneceria para sempre vazio. Vanisa, demônio inteligente, você cuidou pessoalmente para me dar a ajuda de que eu precisava quando minha coragem em pedir por ela vacilou. Demiurgo, seu teste de minha vontade e devoção me deu meu lugar na Ordem de Nazarick. Por mais brutal que tenha sido na época, a vontade de fazer o que é necessário, não importa o que seja, sempre será vital para o futuro do mundo. Ela fez uma pausa, sua respiração estava difícil, ela olhou para baixo, seu peito estava subindo e descendo, finalmente ela olhou para cima, os olhos de terror com sua escuridão espiralada eram mais conforto do que qualquer coisa, e nossos filhos, netos e bisnetos que se reuniram aqui hoje, em vocês está o conforto de saber que o mundo será bem cuidado. Quaisquer que sejam os desafios que possam surgir, eu tenho tanto a dizer, mas falar é muito mais cansativo do que antes, então. Ela gesticulou para a esquerda e começou a respirar com dificuldade por um momento, como se tivesse terminado uma longa batalha, não uma declaração curta, enquanto um elfo empurrava uma carroça carregando cartas. Eu tenho uma para todos vocês, rezo para que seja o suficiente. Neia. Ains disse hesitantemente. Ela olhou para ele enquanto pegava sua mão. Pai, por favor, deixe-me terminar, é difícil falar, então, por favor, enquanto eu puder. Ele ficou quieto. Eu tive uma vida e tanto, aventura, perigo, terror, dor, dificuldade, crescimento, felicidade, amor, perda. Se houvesse outros deuses além daquele a quem sirvo, eles se chamariam magia, tragédia e necessidade, e todos os três teriam caminhado comigo até este exato momento, mas para todas as piores partes em dias escuros, as melhores partes brilham mais que o sol em um dia claro de verão, e estou feliz por ter trilhado a estrada que trilhamos, mesmo que tenha sido menos percorrida do que poderia ter sido. Fazer isso fez toda a diferença, e mesmo que nem todos tenham chegado comigo até o fim. Gascon, Gil Crestras, Gustave, e Iliana, ainda estou feliz por tê-la trilhado, ainda tem sido uma vida incrível, uma que eu não teria trocado por nenhuma outra. Ajudei a mudar a forma do mundo em algo totalmente novo, eu não poderia ter pedido um privilégio maior, e isso se tornou algo em que não me encaixo mais, depois de tudo o que aconteceu. Talvez isso devesse ter me deixado amarga, mas nunca o fez. Se alguma coisa, apesar de tudo, estou feliz, porque um mundo onde as pessoas nunca precisassem ser daquele jeito, era o que eu queria o tempo todo. Obrigada por tudo. Eu amo todos vocês. Eu vou dormir agora. Me acorde se precisar de alguma coisa. Ains olhou para ela.
ele não conseguiu expressar sua expressão, mas sussurrou suavemente: Neia, filha, por favor. Ela sussurrou suavemente: não é esse o objetivo de toda a vida? Além disso, não se preocupe, é como eu disse à minha esposa quando estávamos diante da Fortaleza Dourada: você nunca me perderá. Ela falou um pouco mais alto então, como se estivesse desesperada para ser ouvida através de um abismo que estava ficando mais largo a cada momento. Por favor, saiba disso, que se aqueles que passam desta vida têm almas que ainda sabem quem são, e carregam consigo o amor daqueles que conheceram, embora eu seja invisível, não estarei longe de você, em ventos fortes e brisas suaves. Pense em mim, e estarei novamente. Ela estendeu a mão e apertou suavemente os ossos que formavam os dedos do rei feiticeiro. Ele se forçou a relaxar, e apertou a mão dela. Seu próprio aperto já estava mais frágil do que ele jamais havia conhecido. Ela olhou para seus convidados, e enquanto fechava os olhos, disse em uma voz mais fraca do que qualquer outra que já tinha ouvido dela, mas que foi ouvida por todo o grande salão, do ouvido mais próximo ao mais distante: estou cansada, muito, muito cansada. Então seus olhos se fecharam, embora seus lábios se movessem, nenhuma palavra saiu, e então ela ficou quieta, em menos tempo do que leva para uma folha cair de um galho em um dia sem vento. Todos estavam em silêncio. Sua respiração parou, e seu coração parou de bater. Assim, Neia Baraja, mulher lendária, que acendeu de escudeira órfã a voz de um deus morto, que anunciou o novo mundo e o deu à luz em sangue e dor como se fosse outro de seus muitos filhos, silenciosamente escapou, como se fosse a última parte dela a morrer. O fraco aperto que ela mantinha nas mãos de sua esposa e seu pai divino afrouxou conforme a força e o calor da vida fugiam de seu corpo. Nos momentos após sua morte, os servos elfos fizeram o que lhes foi ordenado e distribuíram suas palavras finais a todos. O amortecedor emocional de Ains foi quebrado em 1000 pequenos fragmentos e um grito de perda escapou de sua boca quando ele sentiu a vida deixar sua carne. Mas não foi raiva que irrompeu, foi luto. Os convidados, seus companheiros, colegas, entes queridos, um por um, cada um perdido em suas próprias emoções, abriram suas palavras finais de despedida, e mais do que alguns desmoronaram completamente com o que leram. Quando acabou, Scanna silenciosamente agarrou-se à mão de sua esposa, lágrimas molhadas pingando lentamente para tocar a lenda caída, e foi lentamente cercada por seus filhos, e os filhos daqueles que a abraçaram ferozmente, compartilhando sua perda. Ains pegou a carta destinada a ele, em mãos trêmulas e esqueléticas, e leu enquanto o corpo já esfriando de sua filha provava ao mundo que outro dos grandes heróis de sua época havia passado para o reino da lenda. O corpo de Neia foi embrulhado, preservado e carregado em um funeral de estado por todo o Império Feiticeiro, onde multidões de centenas de milhares se reuniram para prestar suas homenagens, mas em nenhum lugar fora de Nazarick ela foi mais honrada do que nas províncias dos Elfos, onde a rainha Zexi instituiu um feriado de estado expressamente para permitir que todos aqueles que escaparam da escravidão graças aos esforços ao longo da vida da Papa e fundador da Justiça Negra, comparecessem à passagem de seu corpo pela capital. Essa passagem foi única para todas as outras, pois Zexi havia providenciado que cada elfo que fosse resgatado por ela ou sua organização tivesse permissão para carregar o recipiente de vidro contendo seu corpo e passá-lo para a próxima pessoa. A fila se estendia por 3,5 milhas antes que os carregadores que a trouxeram a pegassem novamente. Dizia-se que se alguém pudesse reunir todas as lágrimas que os elfos derramaram naquele dia, das terras de Aurli às terras de Zexi, você poderia ter tornado o mar salgado. Demorou meses até que a longa rota sinuosa finalmente a trouxesse para Nazarick, onde Ains mandou colocar um pequeno mausoléu de pedra no 6º andar de uma ilha que ele havia erguido dentro do lago, apenas um cômodo, grande o suficiente para 2 passarem lado a lado e para 2 corpos serem expostos. Quando o corpo de sua filha finalmente chegou, ele cuidou pessoalmente de sua internação, suspendendo todos os outros trabalhos e colocando-o ali com a maior reverência. Ele permaneceu ali por um longo tempo, até que a própria Albedo veio tirá-lo de lá, e eles fecharam a pesada porta com cuidado juntos e a selaram. Selá-la era totalmente desnecessário, mas era a última proteção que ele poderia oferecer a ela, e isso não lhe seria negado. Não foi aberto novamente até 2 anos depois,
Quando Scana finalmente se juntou à esposa na morte aos 98 anos, o casal deixou 8 filhos, 18 netos e 9 bisnetos. Nos dias e anos que se passaram, a história da Papa se tornou uma das lendas mais populares do Novo Mundo. Seus olhos inspiraram infinitas obras de arte, e interpretar Neia ou Scana no palco e fazê-lo bem, era considerado o maior ponto de partida para qualquer atriz, ou o fim da carreira. Se fosse mal feito, lendas antigas foram recontadas, e a história mantida viva pelos imortais que testemunharam suas ações, e as raças longevas de elfos não se esqueceram de seu santo padroeiro. Zixi tinha moedas especiais cunhadas que traziam o rosto de seus salvadores, e estas eram colocadas em circulação apenas uma vez por ano no aniversário da fundação da Justiça Negra por Neia. No entanto, em conjunto com as histórias antigas, uma nova história começou a crescer, aparentemente do nada. A história se tornou que Neia não estava realmente morta, mas apenas dormindo e ressuscitaria um dia a mando de seu pai quando ela fosse necessária para confrontar um inimigo que exigiria todo o poder que o Império pudesse reunir para se salvar. Assim, após a morte, ela ganhou um título final para adicionar à ladainha de outros que ela já havia alcançado em vida. A Papa de outrora e futura. No entanto, sempre que Ainz era questionado sobre isso, ele sempre dava a mesma resposta: deixe minha filha descansar, ela mereceu. Então ele retomava seu trabalho.